Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre custeio variável dentro da nossa disciplina de contabilidade de custos 1. Aqui um pouco do que a gente tem falado durante a disciplina, né, só para reforçar alguns conceitos. A gente tem o termo gastos aplicado para um nível mais macro, que engloba tanto custos quanto despesas, custos relacionamentos diretamente relacionados com a produção, prestação de serviços, produção de bens e prestação de serviços. Despesas já não está ligado diretamente, né, com isso. Aí tem os sistemas de custeios, que seria selecionado qual é o mais adequado para cada caso. E a gente pode ter um custeio de produtos, aliás, de bens, serviços e projetos, né? Produtos engloba, é um termo mais amplo, né? Mas aqui está aplicado nessa referência como se fosse bens. Mas podemos entender produtos como algo que seja bens, serviços, projetos, então, é bem amplo. Aqui, né, dentro dos três fundamentos da questão do custeamento, nós temos métodos de custeios. Aqui tem algumas questões sobre isso, alguns métodos. É, a gente já viu sobre o custeio por absorção e o custeio integral, que leva o nome, né, desse custeio. Agora nós vamos ver o variável, e alguns autores também chamam de direto. Aí, formas de custeio, a gente pode ser por encomenda, produção seriada, produção em massa. E aqui tem os outros tipos. Os sistemas de acumulação pode ser por produtos ou serviços, processos produtivos. E também a forma de mensuração, né, desses valores, né, que pode ser real, estimado, orçado, padrão. Então, também tem algumas questões aí que são decididas à medida que o custeamento for feito. O que é mais importante é, a partir do momento que você escolhe o método de custeio, todas as outras decisões têm que vir à luz desse método de custeio que foi escolhido. A questão do custeio variável, né, partindo do princípio de que os custos da produção são, em geral, apurados por mês e os gastos imputados aos custos devem ser aqueles incorridos com efetividade registrados contabilmente, esse sistema de apuração depende de um adequado suporte contábil, na forma de um plano de contas que separe já no estágio de registro dos gastos os custos variáveis e os custos fixos de produção com rigor adequado. Então, a forma de analisar esses dados, ele já começa desde o princípio, né, à medida que você vai fazendo as aquisições. E tem que ter essa separação para um custeio bem próximo da realidade. É um método de custeio que somente custos claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. Então, somente aqueles custos que você se relaciona diretamente com o produto, você apropria, sem fazer rateios, você faz alguns cálculos, mas cálculos também simples, e então ele é mais preciso, vamos dizer assim, né? A gente tem a maior precisão daqueles valores, realmente são daqueles produtos que a gente está apurando os custos. No processo de seleção e produção, no sistema de custeio variável, os fluxos dos componentes dos custos de produção são separados em dois grupos, custos fixos e variáveis, sendo os custos variáveis tomam direção os estoques e os fixos são direcionados para o resultado do exercício. Então, os variáveis, eles vão, né, para os produtos, serviços, enfim, bens e serviços, projetos. Já os fixos, eles vão diretamente para o resultado do exercício. Então, tem uma simplificação no tratamento desses custos fixos. A gente não precisa de usar critérios de rateio para apropriar aos produtos. Aqui, né, aqui é uma figura, né, que representa isso. A gente no custeio variável tem os custos variáveis que vão direto para os produtos, entendendo que produtos são bens, serviços e projetos, etc. E os custos fixos, eles vão para a DRE. Classificam-se custos fixos e variáveis. é, não há preocupação de classificar diretos e indiretos, mas muitas vezes os variáveis eles já são diretos, né? Por isso que também
esse método de custeio, até na figurinha da referência que eu mostrei no início, ele fala custeio variável direto, porque meio que às vezes ele é dito como se fossem sinônimos, porque muitos dos custos variáveis são diretos, mas o termo, vamos dizer, correto nesse caso quem está se aplicando é o variável, que varia de acordo com o volume da produção. Assim, os resultados são apresentados sob influência direta do volume de vendas. É um critério de administrativo gerencial interno. No critério do custeio variável, só são apropriados aos produtos os custos variáveis, ficando os custos fixos separados e considerados como despesas dos períodos. O interessante de tratar os custos fixos assim é ter uma vantagem, por quê? Porque imagina, porque no custeio por absorção, os custos fixos, eles são apropriados aos produtos, né? Aí, no caso de bens, né, a gente tem, se esse produto não for vendido, se esse bem não for vendido naquele exercício, ele vai para estoque. Então, é como se uma parcela do custo fixo fosse para estoque. E naquele exercício que a gente for apurar, quer dizer que a gente não tem todos os custos fixos ali, na DRE. Então, isso meio que pode ser ruim, porque, por exemplo, em outro exercício, você vai ter de novo aqueles custos fixos, mais que você não considerou porque estava em estoque apropriado nos bens. Então, tem essa questão que o custeio de absorção, se você for tratar com ele, acontece. No custeio variável, a vantagem é que você não precisa todos os custos fixos eles vão ser apropriados naquele exercício que ocorreram. Então, isso pode ser considerado uma vantagem nesse sentido, porque no próximo exercício não vai restar nenhum custo fixo do período anterior para o próximo, né? Seria nesse sentido. Considera-se que o custo da produção do período, né, CPP, consiste somente nos custos variáveis incorridos, excluindo-se os custos fixos, que não são considerados custo de produção e sim despesas, sendo encerrados diretamente contra o resultado do período. Aqui, né, seria aqui o exemplo da DRE. Aí a gente vai ter assim gastos, custos, despesas. Aí as despesas vêm aqui, ó, depois do lucro bruto entre as despesas, e aqui na custeio variável, os custos fixos também entram aqui depois do lucro bruto. Então, aqui no custo variável, só vai entrar o custo variável dos produtos, né? No CPV, no CMV, no serviço também, né? Então, só vai entrar só os custos é, variáveis. E aqui a gente vai ter o resultado. Aqui, a absorção para comparar, né? É o que eu falei, né? Aliás, os custos indiretos, eles também entram no produto. Aí, nessa questão de pegar esses custos diretos para os produtos, aí tem a questão do rateio, que é uma questão arbitrária. Que aí, nesse caso, no variável, a gente tem essa questão arbitrária do custeio por absorção. E essa parte desse custo aqui, né, aliás, o custo direto entra também aqui no CPV, no CMV, só que a questão é como eu comentei, se não for vendido tudo nesse exercício, uma parte desse custo fixo vai ficar no estoque e vai entrar no próximo exercício, junto com mais custo fixo. Então, tem esse ponto a ser pensado quando você aplica a absorção. Então, mas ele é o que é legalmente aceito. Mas ao se utilizá-lo, é importante entender esses pressupostos que cada um traz para poder ter uma decisão mais embasada. O método de custeamento variável pelo qual todos os custos são alocados aos bens ou serviços, sejam eles indiretos, apresenta a vantagem de possibilitar que se encontre a margem de contribuição unitária para cada produto e serviço, podendo servir como instrumento de decisão de curto prazo. Então, isso a gente sabe de fato que cada produto contribui para aquela empresa, né? De fato, eu gastei diretamente isso, né? Variável, eu tenho esse custeio aqui que é diretamente ligado ao produto, né? Que é o custeio variável. Então, eu gastei isso e tive essa margem de contribuição. Então, você consegue ter uma questão gerencial a curto prazo melhor do que na absorção. No variável, os custos fixos são separados e considerados despesas no final do período, portanto, não são alocados aos produtos. Esse procedimento evita eventuais arbitrariedades provocadas pelo rateio dos custos fixos, venham a afetar o cálculo
do custo dos produtos, né? Inventar o cálculo dos custos dos produtos. Então, seria nesse caso, né, essas diferenças, a gente evita essa arbitrariedade, né, que é muito bom, como eu até comentei na questão do custo absorção, às vezes, o mesmo custo feito por duas pessoas, usando critérios diferentes de rateio, vai dar diferente, né? Então, a gente tem essa arbitrariedade. Já no custo variável, se tiver as informações iguais, o custeio variável vai dar igual, não tem como dar diferente, né? Então, tem essa vantagem. Aqui tem um exemplo. Aqui, Irmãos Poço Fundo, limitada a uma empresa de manufatura que produziu e comercializou no exercício 2022-2023 um único produto, né? Vamos trabalhar com um exemplo mais simples. A fábrica entrou em operação, né, no ano 2022, não havendo, portanto, qualquer tipo de estoque no início do exercício 2022. Aí aqui, né, os dados, né, em 2022 foram produzidas e vendidas 200 unidades, o custo variável 30, materiais, insumos, né? Custos fixos 600, despesas operacionais e administrativas de administração e vendas 400, unidades vendidas 200, preço líquido de venda 40. Aqui, no 2023, a diferença foi que foram produzidas 300 e vendidas 250. Então, a gente vai fazer aqui, nesse caso, o custeio por variável, né, que a gente está vendo agora, a absorção para comparar, e a gente vai colocar também os estoques, tá bom? O custeio variável, né, aqui ele fala, né, que foram produzidas e vendidas 200 e o preço é 40. Então, aqui no DRE, a receita a gente vai ter 250 vezes 40, 10 mil. Aí, aqui também disse, o custo variável já está dado, que é 30, né? Então, a gente vai ter o CPV 200 vezes 30, 6 mil. A margem de contribuição aqui no custo variável, 8 mil vezes menos 6 mil, tá? 2 mil. E aqui, no caso, os custos fixos, né? No custeio variável vai entrar depois dessa margem de contribuição. Então, a gente vai ter menos os custos fixos e menos é, as despesas. Então, a gente vai ter o lucro, né? Lucro líquido de 1.000, né? Aqui seria que a gente teria o custo do variável dos produtos. Em 2023, a diferença é que eu tenho 250 vendidas, né? Então, então vai estar 10 mil. 10 mil. Aqui vendeu 250 também. Então, o CPV vai dar 250 vezes 30. A margem de contribuição 10 mil menos 7.500, 2.500. E também os custos fixos vão entrar aqui e as despesas. Então, aqui seria o lucro final. Em relação ao que no exercício 2022 não teve nada que sobrou em estoque, porque tudo que foi produzido foi vendido, então tem zero estoque. Já em 2023 eu fabriquei 300, né, que aqui fala, né, 300, e vendi 250. Então a gente vai ter em estoque 50 unidades, né, 300 menos 250. Se o custo unitário é 3 mil, então a gente vai ter 1.600, 1.500 em estoque nesse custeio variável no exercício 2023. Aqui, se a gente for usar a absorção, a gente tem a diferença da forma que calcula esse custeio unitário do produto. A gente sabe que custo fixo no período foi 600 e 200 unidades produzidas. Então, a gente vai ter esse custo fixo mais o custo variável. Então, 600 dividido por 200 dá 3 mais 30. Então, 33 seria o custo, no custeio por absorção. Então, a gente vai ter a receita, 200 vezes 40, e no CPV, 200 vezes 30. E aqui a margem de contribuição, 1.400, e as despesas administrativas, 500 depois do lucro bruto, 400. E o lucro líquido, 1.000. Lembrando que nesse caso do custeio por absorção, a parte fixa do custo já entra direto no produto. Por isso que a gente não coloca aqui depois. No variável já não entra no produto, e ele vai entrar depois da margem de contribuição. Se a gente perceber aqui, ó, o resultado final no custeio por absorção 2022 e no custeio
variável, vai dar a mesma coisa. Pela questão que é, tudo que foi fabricado foi vendido, né? Aí por isso deu a mesma coisa. Mas não necessariamente isso vai acontecer se houver diferenças, aí eles vão começar a ficar diferentes. Aí no custeio por absorção de 2023 foram fabricados 300 unidades. Então, a gente vai ter 600, que é o custo fixo, dividido por 300, para ter o custo unitário, né, fixo unitário. Então, aqui dá 2 mais 30, então dá 32. Então, a gente já percebe também uma diferença que ocorre no custeio por absorção, que dependendo da quantidade que eu fabrico, esse custeio do produto unitário vai mudar, porque se eu fabrico mais, meu custo fixo é diluído nas unidades. Então, vou ter um menor custo por unidade. Então, tem essa diferença. Então, você percebe que o custo de um produto vai variar, às vezes, conforme a quantidade que você fabrica, mesmo, às vezes, sem ocorrer nenhuma diferença de preço de insumos, que poderia justificar essa diferença. No custo de absorção, ocorre essa diferença de preço somente pela quantidade que você fabrica ser diferente. Então, aqui você tem a questão da receita, né, que é custo, das vendidas vezes a quantidade, vezes o valor, 10 mil, o CPV, 250 vezes 32, aqui o lucro, e aqui menos as despesas. Então, o lucro aqui na absorção, a gente já percebe que, mesmo sendo a mesma quantidade no custeio variável, o lucro aqui foi maior, né? Maior, o lucro líquido. Posso justificar essa questão porque parte do custo fixo aqui no custeio por absorção, ele vai para estoque. Porque a gente não rateia esse custo fixo para as unidades, né, que ele entra aqui, então essa parte do custo fixo que a gente não vendeu os produtos vai para um pouco para o estoque. Por isso que às vezes também dá essa diferença no resultado final. Então aqui, só para reforçar aquela questão que a gente comentou do estoque, né, quanto a gente tem em estoque. Então, a gente tem 50 unidades também no custeio de absorção, só que a unidade no custeio por absorção custa 32, então aqui seria meu resultado, meu custo em estoque desde 2023. Então, tem essas diferenças, né, que a gente viu aqui. Então, as vantagens do custeio variável é que os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente. Então, isso é uma grande vantagem. Não precisa ficar pensando em critério de rateio e a gente vai fazer com esses custos fixos, enfim. Você coloca lá no resultado, trata como despesa, facilita um pouco o seu trabalho. O lucro líquido não é afetado por mudanças no aumento ou diminuição dos inventários. Então, a gente percebe um pouco isso na absorção, né? Se a gente não vende, tipo, a parte do custo fixo vai para lá e vai para cá, e a gente tem essa mudança nos resultados. Os dados são necessários para análise em relação ao custo, volume e lucro, são rapidamente obtidos no sistema de informação contábil. Então, se isso aqui for bem, bem articulado dentro da empresa, bem organizado, isso você já consegue esses resultados bem mais facilmente, né? Então, e até possibilita, né, o maior empenho para esse controle, vamos dizer assim, que também é uma grande vantagem. Mas é mais fácil para os gerentes industriais, né, entender o custeamento no custeio direto do que, às vezes, o da absorção, né, que você vai ter que explicar por que você fez assim, porque eu usei esse critério, porque não o outro, né? Então, aí acho que tem uma vantagem muito boa. O custeamento direto é totalmente integrado com o custo padrão e com orçamento flexível, possibilitando o correto controle do custo. Então, já tem essa questão também que é você ter esse controle maior. Ah, esse aqui, meu custo, que até chama de direto, né? Mas porque tem essa relação do custo variável com direto. Ah, isso aqui vem daquele insumo, né? Então, se eu conseguir ter esse desconto aqui, eu já consigo reduzir meu custo, então você já consegue mais facilmente ter esse controle. As desvantagens, né? A exclusão dos custos fixos indiretos para a valorização dos estoques causa subavaliação, fere os princípios de contábeis e altera o resultado do período, né? Então, você, por exemplo, no custo, a gente, aquela desvantagem do custo de fixo ir para o estoque, não de absorção. Mas também no variável você não considera o custo do produto a parte fixa. Então, também pode ter, aí tem isso nesse sentido fere questões contábeis. Na prática, a separação dos custos fixos e variáveis não é tão clara.
como parece, pois existe custos semivariáveis, semifixos, podendo o custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificação de elementos custeios, né? Então, também tem que ver se no caso que você está aplicando é possível fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, sem grandes problemas. Mas você tem, às vezes, o salário da produção, do chão de fábrica, que ele está atrelado à produtividade da equipe. Então, você tem um aumento, você tem a diferença de salário de acordo com a produtividade. Então, ali não é um salário nem é um pouco variável. Então, você é um semi-variável, semi-fixo, né? Então, tem essas questões que podem ser também é, elencadas como dificuldades. Custeamento direto ele é o conceito de custeamento e análise de custos para decisões de curto prazo, mas subestima-se os custos fixos que estão ligados à capacidade de produção e planejamento a longo prazo, podendo trazer problemas de continuidade para o negócio. Porque aí só vê essa questão do custo variável, mas tem questões de custos fixos que você tem a questão estratégica da empresa, de crescimento. Então, se você não leva em consideração isso, você talvez pode estar prejudicando a longo prazo, por isso que tem que verificar, né? Até você poderia, numa saída, né, poderia usar os dois tipos, né? Um custo de absorção para fazer tais decisões, outro variável para um controle mais a curto prazo. Então, eu acho que também poderia ter esses propósitos diferentes com um comparativo entre os custos. Aqui o resumo, né, do que a gente viu, atribui aos produtos apenas a parcela variável dos custos, a parcela das despesas é reconhecida no resultado no momento que ocorre a venda, a parcela fixa dos custos de despesa é reconhecida diretamente ao resultado, é reconhecido os custos dos produtos apenas a parcela variáveis, e e sejam eles custos, sejam eles despesas. Então você tem essa questão aqui, tá? Então, era isso que a gente tinha. Aqui tem umas variáveis, umas referências. E até a próxima.